Olá, boa tarde, 1h06, começando a sala de redação desta quinta-feira, um dia depois daquele jogo eletrizante dentro do Beira-Rio, 3-3, Inter e São Paulo. E a partir desse jogo nós temos a nossa pesquisa interativa. Para você, especialmente torcedor colorado, se você acha que foi bom, razoável ou ruim o empate do Inter no Beira-Rio contra o time do São Paulo, tá legal? Bom, a nossa pesquisa interativa, ela vem para Calcário e Argamassa Confie na FIDA, e FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Então, olha aqui, ó, vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br, direito é na FMP. Guerrinha, foi bom, razoável ou ruim? Pedro, pela circunstância do jogo, que o Inter teve 3 vezes na frente, não foi bom. Não foi bom. Mas é bom a gente botar na conta que o São Paulo, mesmo com os desfalques, é um time atrevido. É um time que vai para cima, tem a cara do Rogério Ceni. E o Inter ontem errou muito. Eu não vejo o Inter com problema defensivo, eu vejo o Inter com problema no seu meio campo. O volante do Internacional é um volante muito comum. Muito comum. Ele não marca. Ele não cabeceia, ele não protege. Defesa boa é aquela que é bem protegida pelos seus volantes. Talvez seja a hora do Mano reviver a possibilidade de jogar com 2 volantes nesse tipo de jogo. Porque um só é muito pouco. Onde é que estava o Nicão no segundo gol do Internacional? Sozinho, do lado esquerdo da área. Por quê? Porque não tinha cobertura. O Heitor não estava ali, o volante não estava ali. O problema do Internacional não é a defesa. O Moledo não precisa provar nada para ninguém, o mercado está numa fase boa. Agora eles precisam jogar protegidos. Tudo aconteceu pelo lado do Moisés. Por quê? Porque o volante precisa dar uma mão para o Moisés. Não é o mercado que vai sair da área para proteger. Não é o volante. O problema do Internacional são os seus volantes. O volante do Internacional chamado Gabriel, olha, insensado, tem tantos desarmes. Ele é muito, mas muito comum. Muito comum. O Internacional tem que achar um jogador com mais capacidade para o setor, que tenha a condição de ajudar na marcação para facilitar a vida de quem joga atrás. Potter, foi bom, razoável ou ruim? Boa tarde a todos. Pedro, foi razoável, né? Se a gente for pensar, na história do jogo não, né? Claro que não. Tá 3 vezes na frente, não pode tomar 3 gols, né? De jeito nenhum, né? Competência para fazer 3, do jeito como o Inter teve, e tomar 3 gols foi ruim. Mas no macro, né? Na campanha do Inter, naquela ideia de trocar com os maiores, né? É interessante, o Inter estava cheio de reservas, o São Paulo ainda mais, né? Isso deixa a partida mais parelha, mas ao mesmo tempo nesse campeonato, quando os reservas jogam, eles entregam também uma força, né? O Nicão ontem fez uma partida do ano dele, né? Se machucou, tá voltando de lesão, enfim. E aí as individualidades, assim, foi uma coisa estranha, porque os treinadores dizem isso pra gente, né? Até num tom meio professoral, que num time de futebol todo mundo marca, né? Todo mundo tem que ajudar. Então ontem o Inter foi frouxo em muitos momentos, assim, desde da frente lá, Pedro, até chegar na trás. Não dá pra tomar gol de cabeça sem ninguém marcar o cara, né? Como o Luciano. Ali é falha da zaga, ali eu discordo um pouco do Guerra, né? Mas ao mesmo tempo sai a bola do Rafinha de onde saiu, né? Ele tem liberdade pra cruzar, o Rafinha tá meio que se aposentando, né? Então não tem como ter essa liberdade total. Então ontem o Inter foi descuidado no setor defensivo. Eu lembro que eu e o Maurício, um dia a gente discutiu aqui, o Maurício não tá aqui com a gente ainda, né? De qual que era o problema do Inter, se era o ataque ou a defesa. Eu fui nos números lá e falei, cara, o problema do Inter é a defesa, né? E aí é o sistema inteiro. Muitas mudanças do time, todo dia uma formação, acho que isso atrapalha, mas pensando que o São Paulo é grande também, né? Foi um resultado razoável pro Inter, assim. Ruim da história do jogo, mas antes de começar o jogo, se entende que era com um resultado razoável, mediano. Mas foi um jogo, Pedro, em que os dois técnicos passaram a noite esgrimindo, né? Foi bonito de ver, foi um jogo legal de se ver, né? Não só pelos 3 gols, mas pelas ideias. O São Paulo com uma ideia de proposição, e desde o tempo já do Fortaleza eu venho prestando atenção no trabalho do Rogério. Claro que ele é um técnico que está em processo de evolução, mas o Rogério, nesse trabalho dele no São Paulo, a passagem dele pelo Flamengo, ela foi um pouco conturbada, teve o título, mas deu uma casca para ele, e o Rogério está conseguindo, ele está com segurança para aplicar as ideias dele. Ontem ele estava sem 11 jogadores, ele estava sem Caleri, sem Patrick, que se tornou um cara importante, sem o Alisson, enfim, uma enormidade de jogadores, sem o Miranda. Ele jogou com um menino na zaga de 18 anos,
O Beraldo tem 18 anos, time jovem, mas tinha uma ideia. Tu vê que o terceiro reserva entrou e a ideia do jogo se manteve. Passa muito pelo... Claro que o Inter teve seus problemas, mas passa muito pelo mérito do São Paulo. O Rogério soube carregar o lado direito do Inter, que é um lado forte, o lado esquerdo da defesa do Inter, que é um lado forte na saída. Ele carregou por ali, o Rafinha foi um terceiro zagueiro que dava suporte pro Igor Vinícius, e ali o São Paulo jogou. Tanto é que no segundo tempo o Mano volta com linha de 5, sendo que o Depena termina o jogo como lateral esquerdo, o Moisés como um zagueiro. Foi interessante de ver o jogo, eu gostei do jogo. Eu achei que foi um resultado ruim para o Inter, Pedro. Boa tarde para todo mundo, para responder objetivamente, porque o Inter estava desfalcado, o São Paulo estava muito desfalcado. O Inter agora tem Palmeiras, e depois tem Galo, e depois tem Fortaleza, antes do jogo, do seu grande jogo, né, contra o Melgar, e ele precisava somar pontos, caiu do 4 para o 6º. O Guerrinha fez aquela ideia, assim, com aquela linguagem direta dele, né, um torcedor, né, é isso, né, Guerrinha? Um torcedor sai do jogo e aí é perguntado, escuta, quanto é que foi o jogo com o São Paulo? Ele diz, olha, fiz 3 gols no São Paulo. E quanto é que foi o jogo? 3-3. É verdade que o torcedor do São Paulo podia fazer a mesma coisa, né? Olha, fiz 3 gols no Inter, no Beira-Rio, e foi 3-3. Mas o São Paulo estava muito desfalcado, né? Muito desfalcado. Eu acho que o problema central do Inter, eu concordo com o Léo na análise do jogo, foi isso mesmo, né? Duas ideias diferentes, as duas afirmadas mesmo sem os jogadores titulares, porque o Inter estava com muitas reservas também, né? Um jogo mais de transição rápida do Inter, com o Alan Patrick ele consegue trabalhar um pouco mais assim a posse de bola, e o São Paulo tentando sempre ter a bola e jogar com titulares ou reservas. Mas o problema central do Inter, Guerrinha, eu acho que está no meio-campo sim, mas na hora de defender. Na hora de construir, o meio-campo do Inter está bem, não tem problema, faz gols, o Depena está dando passo para o Alemão, as costas do Rafinha. O Rafinha não encontrou o Alemão o tempo inteiro, né? Imagina o Alemão que nem é rápido, como o zagueiro, o Rafinha. O Edenilson chegando na área fazendo gols, mas assim, na hora de defender, o meio-campo do Inter está defendendo pouco. O Inter está tomando muitos gols. Porque o Inter tem o Gabriel, que é em tese o protetor, o limpa-trilhos, bem à frente da zaga, e depois ele tem 2 jogadores médios, né? Médios no sentido de apoiadores, o Depena pela esquerda, o Denilson pela direita, que fazem o vai e vem, né? E mais um mais adiantado, Alan Patrick, / Tyson, / Maurício. O Pena, Depena e o Edenilson marcaram um pouco nesse jogo. Tinha um buraco enorme no meio-campo do Inter, espaços fartos para o São Paulo triangular, sempre teve vantagem numérica no meio-campo, e é ali que ele vai ter que trabalhar. E não melhorou quando entrou o Johnny e saiu o Maurício, porque daí o Inter perdeu a saída de bola mais fluida do Edenilson e perdeu o próprio Edenilson lá na frente, né? Porque o Edenilson veio ser volante. Perdeu um jogador mais lá na frente, o Edenilson ficou de costas. E o Johnny, ele trava muito o jogo, ele não tem mobilidade, nem com a linha de 5 conseguiu se defender. Tanto que termina o jogo, o Inter quase tomando mais uma virada. Né? Então o Inter tem que. O meio-campo do Inter, ele tem que ser mais sólido, o Mano vai ter que resolver essa equação, tem que defender mais. O mérito do Mano, Pedro, só antes do Bagé entrar no Grêmio ali, o mérito do Mano, e aí eu louvo muito o Mano. Eu quero falar do Inter, nem vou entrar no Grêmio. Ah, tá. O Mano tentou. O Mano usou o Pedro Henrique como lateral no segundo tempo, o Mano usou o Depena como lateral. E não é professor Pardal, não é invencionice, é tentativa. O Rogério Ceni vem com uma ideia tática, ele foi combatendo a ideia. O que me preocupou foi que o São Paulo sempre foi quem atacou no combate entre o Mano e o Rogério. O Mano mais se defendeu nas mexidas do que atacou. Mas o Mano, ele montou linha de 5, ele termina o jogo depois com linha de 4, com o Pedro Henrique de um lado, o Tauan do outro. Ele foi tentando, o Edenilson foi meia ponta de lança. A ideia dos 2 atacantes de velocidade não funcionou, talvez por não ter sido treinada. O Mano não foi bem nas mexidas, mas ele teve um mérito. Ele tentou, ele não se omitiu. E isso a gente tem que aplaudir. Ele tinha que tentar, né? Porque se não tentasse, ele ia se dar mal, porque o Rogério tem 15 minutos para treinar. Oi, Pedro. Fala do Inter, Bagé. Pô, que Pedro, o Lucas saudade Leiva tá de ti, saindo Pedro. no bid, hein, Bagé? Não, ele quer falar do Saiu Inter. o Lucas, saiu o Guilherme e saiu o Tassiano também. Os 3 já... Todos, os 3? Os 3 já disponíveis. Significa dizer que teremos 40 mil pessoas na arena, é isso? Tinha uma projeção de 33 mil, né? Pela manhã, já tinha cerca de 17 mil vendidos. Acredito que agora, chega aos 40, sobe principalmente com o Lucas Leiva. O Roger deu indícios de... O Roger é muito ponderado nisso. Sabe que eu fiquei pensando, Pedro? É fascinante esse negócio de participar do Sala, sem dúvida nenhuma. A realização de um sonho pessoal de todos nós, imagino aqui, né? Foi a Brusque que levou 4 dias. É longe, Brusque, Mas aí é esse ponto que eu ia tocar agora, né?
Até ouvi o Potter falar sobre isso ontem. Aliás, a direção da RBS já sabe, quando precisar de alguém para organizar a logística, chama o Potter. Eu estava pensando. Certamente seguinte, tu vai e volta no mesmo dia. Pô, eu também não quero. Não, mas 3 dias. Se tu pegar, por exemplo, quando tu te torna ouvinte, quando tu fica lá do outro lado, tu tem uma sensação diferente, Pedro. Porque eu tava depois do jogo lá em Brusque na terça-feira, eu fiquei pensando, pô, mas como é que o Grêmio consegue empatar? Pô, aí eu fiquei pensando, campo ruim, né? O adversário totalmente no embate físico, empate fora de casa. Porque eu fui olhar ontem em rede social, e hoje é um termômetro que a gente tem que cuidar, e o empate do Inter, de certa forma, foi comemorado, né? Por parte... Tu diz pela torcida? Por parte de torcedores. Os que foram ouvidos, pelo jogo, pela maneira que ele aconteceu. Não, torcedores que foram ouvidos pelo Demoliner lamentaram o resultado. Por isso que eu estou dizendo, parte, né? Sim. Não dá nunca pra gente generalizar, porque não tem como... Mas parte é 88%. Mas eu digo assim, por exemplo, a própria parte da mídia em determinado momento considera, mas o São Paulo sai pro jogo, foi uma troca franca dos dois, principalmente no primeiro tempo. E aí eu passei a gostar mais do empate que aconteceu lá em Brusque. Eu tô tentando reconsiderar algumas coisas do Roger, porque eu penso que o Roger... Tá relacionando o empate do Inter com o empate do Grêmio? Porque tem que ver uma coisa com a outra. Mas como que não? Se eu empato fora de casa é ruim, quem empata dentro de casa é bom, eu tenho que reconsiderar a minha opinião que eu dei na terça-feira. Não foi ruim empatar fora de casa. Com o Brusque. Mas o São Paulo tava com sub-20, sem 11 jogadores. Então eu posso reconsiderar isso. Isso é verdade. Então, eu só estou reconsiderando essas coisas. Sei que depois a gente vai entrar na questão do Grêmio. Eu acabei atropelando porque tu me induziu a isso com a questão dos jogadores no bid. Mas eu penso, e aí depois acho que a gente pode entrar com um pouco mais de calma nisso, o Roger, ele projeta quando joga fora de casa muito diferente do que quando joga na arena. E pra mim isso é algo que tá complicando o Grêmio. Tu diz uma postura mais conservadora. Eu Grêmio, noto isso também. O Grêmio viaja já assinando o empate. Inclusive com o time mais leve lá em Brusque. Se bem que Brusque é um episódio diferente, porque o gramado era péssimo mesmo, não dá pra contar. Mas a ideia é mais conservadora, Pedro. Tu vê os jogadores mais tempo atrás da linha da bola, não acelera tanto. É aquela coisa de manter o galhardão da melhor defesa do campeonato. Se o Grêmio conseguir sair um pouquinho mais para o jogo, especialmente em estádios melhores... Já vai pra festa pensando em não dançar. Agora, a diferença dos empates, né, Bagé? Pra ficar nessa... Eu acho que o empate do Inter foi ruim, ponto, ruim. Agora vai jogar com o Palmeiras e pela sequência. Não, foi ruim pro jogo. O São Paulo tá muito mais desfalcado. Mas é que a tabela, os resultados paralelos foram ruins para o Inter. E para o Grêmio foram bons resultados na rodada de empates, entendeu? Pelo paralelo, não pelo Grêmio. Porque se o Grêmio consegue ganhar lá em Brusque, aí era vice-líder. Era vice-líder. Ele deu uma medida do que o Inter pode alcançar, porque esse pacote de 3 jogos da reta final do Brasileirão para o Inter, eles serviriam da reta final, os 2 do turno e o primeiro do retorno, né? Que é São Paulo, Palmeiras e Atlético. Eles serviriam para o Inter ter uma medida, né? O Inter cresceu, o Inter incorporou, embalou, vem tendo resultados, mas eles dariam uma medida para o Inter. E o começo desse ensaio, assim, desse teste, ele é preocupante porque, claro, o São Paulo, o Inter tinha muitos desfalques, Alan Patrick, vamos lá, Tyson, o Maurício é o terceiro da posição, René, o Anderson Bustos. Tá voltando, René, Bustos, mas o São Paulo tinha muito mais desfalques, e o São Paulo pareceu um time, e o Mano menciona isso na coletiva, o Mano sempre muito sincero nas coletivas, o Mano disse, olha, estão com o time já na segunda temporada, o Rogério veio com um trabalho de mais longo prazo, o Inter ainda tem um percurso, eu acho que o ponto do jogo, nem tanto pelo resultado, é a medida, a temperatura que ele dá para o torcedor, de que o trabalho ele está se desenvolvendo, mas ele está numa fase ainda inicial, ao contrário dos outros adversários que ele vai enfrentar, que já tem algo mais consolidado. Mesmo o Atlético, que muda um pouquinho nas mãos do Turco, mas o Atlético tem a base do ano passado, a base campeã. O futebol é bom pelas teses, né? No domingo o Inter empatou com o Atlético Paranaense e ninguém lembrou que o Inter tinha os desfalques. Hein? Não, porra, olha, jogou uma barbaridade, merecia ter ganho. Aí quando entrega o ouro no Beira-Rio, o cara tem um trabalho maior do que o nosso. É engraçado isso, né? O cara só vê quando aperta o sapato do cara. Domingo lá contra o Atlético Paranaense, uma lamentação, a gente tinha que ter ganho, a gente foi melhor. Mas vem cá, professor, o senhor não jogou com mais desfalques, inclusive, do que jogou no Beira-Rio contra o São Paulo, que o senhor teve o Wanderson. Aí não vale. Então, é engraçado isso, sabe? Quando aperta o sapato, o cara começa a achar, não. Olha aqui, ó, nós tomamos 3 gols de bobeira.
O nosso time deu moleza, o nosso time permitiu, inclusive, daqui a pouco até perder o jogo, porque não jogamos nada. Não pode fazer 3 gols e tomar 3 gols no Beira-Rio, cara. Tomar 3 gols no Beira-Rio é uma demasia, poderia ter tomado mais, né? Mas enfim, agora eu já tenho o esquema tático, viu, Leonardo? Já vou dar agora que o Mano deve fazer domingo contra o Palmeiras. Eu quero ouvir. É aquele? A grande retranca e os 2 corredores na frente. Dá um vai jogar pro Pedro Henrique ou pro Wanderson. Só muda dá o veneno pro português do veneno que ele aplica nos outros com aqueles 2 baixinhos dele. Tá resolvido. Bota 9 lá atrás e os 2 na frente, os corredores do Inter. Mas tu vê que tu já tem uma variação. Um é todo mundo lá atrás e os pequenininhos correndo, e agora tu já tem uns caras de média estatura, entendeu? A ideia é a mesma, mas tu já tem uma variação. A variação é a estatura, a velocidade Pedro, é a mesma. Não, vai jogar abertinho lá, né, Potter? Quem não está aproveitando as oportunidades é o Maurício. O Maurício não se achou nessas partidas. Não foi bem contra o Atlético Paranaense, não foi bem ontem no Beira-Rio. Destoa, né, do jeito que o PH virou titular, né? Pedro Henrique é titular do Inter agora, né? Ele não vai pro banco. Possível ir pro banco. No lugar de quem? No lugar do presidente. O Mano não tem como botar no lugar do presidente. Agora vou dar uma de guerrinha. No lugar do presidente não tem, só se for no lugar mas o Wanderson vai pro banco. Não tem como tirar o Pedro Henrique do time. Eu acho que o Wanderson é impossível tirar o Pedro Henrique do time. Impossível. Ontem ele fez um ensaio dos dois atacantes de velocidade. Por exemplo, o Pedro Henrique ontem estava dentro da área, né? Mas ao mesmo tempo o alemão ontem sofre um pênalti e dá um passe para um gol de canhota, né? Um cruzamento, interessante. Eu acho que ele começa com o Wanderson no banco e o Pedro Henrique é o novo titular do Inter. E o alemão é o titular porque... mas por uma questão da volta do Wanderson de lesão, né? Não, até porque o Pedro Henrique só vira titular porque o Wanderson se machuca, né? Agora, a lei do futebol é uma lei muito mais forte do que a nossa tese, né? A lei do futebol é o seguinte, o cara se machucou, o outro pega a chance como o Pedro Henrique pegou, acabou a discussão. É um momento, chega né? Chega pro cara que se machucou e fala assim, cara... Olha só, um abraço pra ti. Ele tá fazendo gol, ele tem 4 gols. Mas o Wanderson deixa o time fazendo gol um atrás do outro também, Potter. Mas o Pedro Henrique tá fazendo isso agora, Diogo. Acabou? Não, como é que eu vou botar o Pedro Henrique no banco? Eu sei disso. Olha, que mensagem tu passa pro resto do grupo? Não, mas é pra isso que o Mano é um cara inteligente. Daqui a pouco essa ideia de não jogar com o centroavante, pelo menos num jogo de contra-ataque, tu jogar com... ele. Não, tudo bem, mas é o que o Pedro tá dizendo. O Pedro fez a brincadeira ali de colocar os velocistas, enfim, na frente, mas... Não, brincadeira não, tô falando sério, cara. Não, a brincadeira dos velocistas e do baixinho e tal, ali, não é isso a ideia? Porque daqui a pouco num jogo fora de casa com... O Abel tem os baixinhos tá. e o Mano tem um pouquinho maior. Não, entendi, mas daqui a pouco no jogo de contra-ataque, gramado sintético, que é mais difícil jogar, pode lesionar e tal, pequena provocação. Aí daqui a pouco tu tenta jogar com 2 caras de velocidade no contra-ataque, se dá certo, tu acomoda os 2. Não, mas não tem nenhuma possibilidade. Eu lembro de criticar o Tite na Copa do Mundo, que o Tite não estava vendo que o Gabriel Jesus não estava no momento bom dele, e o Firmino estava, e ele foi com o Gabriel Jesus, e foi com o Gabriel Jesus, e foi com o Gabriel Jesus, foi eliminado. E o Firmino fazendo gol. Né? E vinha de final de Champions e tudo mais. Né? Não se tira um cara que está com o Pedro Henrique. É que a entrevista do Mano, ela não indica que ele está pensando nos 2 como ponteiros. Eu acho que cada jogo é um jogo. Esse jogo com o Palmeiras, a primeira coisa que ele tem que fazer é sacar o Maurício e pensar em botar mais um volante. Ele botou o Johnny ontem. Primeira coisa que ele tem que pensar. Chega, tem que reforçar a marcação. Não vai ser o Johnny. Entendeu? O Palmeiras não é um time que empurra. Não, o Palmeiras empurra com o Scarpa e aquele outro... O outro armador, não, o armador não, Rafael. O Rafael Veiga. Ele empurra, ele vai te tocando para dentro da área. E tem mais uma coisa que o Palmeiras tem muito forte, que é a bola aérea. Entendeu? E o Internacional é falho nessa bola. Eu gostaria muito de estar dizendo hoje ao torcedor colorado, mantenha a esperança. A tendência, depois, eu já nem estou incluindo os 2 próximos jogos, estou incluindo o terceiro, que é o Fortaleza, é o Inter despencar na tabela de novo. E despencar na tabela. Por quê? Porque o Inter o Inter tem o Palmeiras, que é uma pedreira. Depois do Atlético Mineiro, é pedreira em qualquer lugar. E vai pegar o Fortaleza tentando sair da encrenca lá em cima. Mas ao mesmo tempo, dentro de campo, Guerra, o Inter está fazendo enfrentamentos interessantes contra esses times que são ou organizados ou melhores. Mas acontece, Potter, que pelo atraso na tabela não adianta só empatar. Não, certamente ele agora vai sim, ter que ganhar. Mas ao mesmo tempo, como todo mundo está trocando, por exemplo, assim, o empate do Inter contra o Atlético Paranaense lá foi um baita resultado, porque também segurou o Atlético Paranaense. O primeiro tempo do Inter foi excelente. Além de ter jogado bem a partida, ou boa parte da partida, ele segura o Atlético Paranaense. Quanto o São Paulo, a mesma coisa. Tá, tudo bem. Era para ter ganho porque fez 3 gols, essa discussão sobre o jogo em si tá fechada. É uma unanimidade ali. Mas ao mesmo tempo o São Paulo não passa o Inter.
O Inter tá trocando, como é que o Mas o São Paulo trocando mas garrafa. o São Paulo não é candidato. São Paulo, ao contrário, São Paulo vai se dedicar. Não, o São Paulo vai certo, se dedicar mas ao brasileiro, ao sul-americano. Ele tá por ali. Ele tá por ali, né? Ele vai se dedicar. O problema é o Flamengo que está ganhando. O Flamengo vai passar do Inter. Vai passar, do Inter porque tem mais time. Claro. Corinthians está firmando, né? É que eu não tô pensando no Brasileirão como um título pro Inter. O Inter, por exemplo, o Inter dificilmente vai ultrapassar o Atlético Paranaense. Não, mas dificilmente. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ganha. O Inter empata. O São Paulo seria um adversário do Inter para essa condição de vaga. De daqui a pouco beliscar uma vaga de grupo de Libertadores. Ele acaba sendo, porque o Corinthians está cada vez mais se solidificando na parte de cima, né? A gente não apostava tanto assim no Corinthians. O Flamengo é o que mais tem a crescer, vem crescendo e tem muita qualidade. Vai crescer. Bragantino chegando também. O Bragantino está chegando ali, quase ninguém olhando para ele está indo embora. O Atlético Paranaense está ficando mais consistente. E o Galo, o Fluminense, ontem o Twitter já estava derrubando o Diniz quando tinha virada do Goiás, ele foi lá e virou jogando bola. Eu vou fazer uma vírgula aqui de aproveitar o gancho. Mas o Fluminense e o Atlético Paranaense tem um ponto a mais com o Inter. Não, mas eu falo mais de sequência, Potter, nem só por a diferença é que eles ganham. De desempenho. O Inter empata. Bom, beleza, o Inter empata, mas o Inter tem 30 pontos. Não é uma... O Palmeiras tem 33 e um jogo a menos, mas o Palmeiras tem 33 pontos. Fazer hoje. Não, tudo bem. Mas o Palmeiras é outra turma, é que eu tô discutindo com a turma do Inter. A turma do Inter é o Atlético Paranaense, é o Fluminense. O São Paulo? É o São Paulo e o Bragantino. Porque Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Galo são melhores que o Inter. Isso eu não discuto. Agora aqui estamos aí. Tá parelha a coisa. O Fluminense tem 31, o Atlético tem 31, o Inter tem 30 e o Bragantino tem 27. E o São Paulo tem 25. Tá tudo meio parecido a coisa. Mas o Inter vai ter que se defender melhor. O Inter não está se defendendo tão mas bem o Potter, quanto vinha se defendendo. E é no meio campo que o Inter está se defendendo pouco. No campeonato de ponto corrido, seja ele a série que for, a gente outras tantas vezes a gente faz esse cálculo também para o Grêmio. Se tu colocar só na questão de pontos, agora nem tanto que o Grêmio abriu bastante em relação ao quinto colocado. Mas por vezes ali, tu tinha uma pontuação mínima entre tu tá num G4 e daqui a pouco tu tá correndo o risco de namorar com o Z4, a parte baixa. Isso era muito tênue. Na parte da Série A com o Inter, eu concordo contigo, é só um ponto que tem divisão, por exemplo, tu acabou de citar do Fluminense, do Atlético Paranaense, se não me engano. Mas aí tu tem uma sequência do Inter agora contra dois que esses não são candidatos, eles são favoritos ao título. Então, na questão da sequência, por isso que daqui a pouco não, se tu consegue ganhar de um São Paulo em casa... Por isso que tinha que ganhar do São Paulo. Aí que vai pesar esses empates, né? É o contexto daquilo que pode vir em sequência. É que a sequência do Inter... Agora, o caminho do Inter é árduo, e todo mundo já adivinhava isso em julho, e é uma novidade. Vai ter o Parque Antártico e vai ter o Galo aqui no Beira-Rio. Beleza. Vai ganhar ponto contra esses caras, vai ter 2 empates, vai ter uma derrota e uma vitória, vai ter 2 derrotas. Beleza. A minha preocupação no brasileiro não são esses times. A minha preocupação é como é que o Inter vai jogar contra o América, quando o Inter vai jogar com o Cuiabá. Aí sim é desperdício de pontos. Esses caras aí o Inter vai trocar. Entende? Tipo assim, bom, se agora trocar, o Inter já tem tá Palmeiras bom. E Galo. Sim, mas depois o Inter tem, vamos lá, com todo respeito, os últimos colocados, tem Juventude e Cuiabá. Jogando em casa. Aí tem que ganhar mais fácil do que ganhar do Galo em casa. Então assim que se faz o brasileiro. Porque ao mesmo tempo esses times também não somam ponto contra o Inter. Até agora, claro, foram 2 times só. Como é que vai ser lá contra o Palmeiras? É óbvio que tudo leva a crer que o Inter vai perder a partida. Mas é o tipo de partida que o Inter gosta de jogar. Tem que ver como é que vai estar o Palmeiras, enfim. Mas o Inter tá bem contra esses times. Ele tá, tirando aquela partida contra o Galo, que foi a primeira do Brasileirão, os outros contra os fortes, o Inter foi bem. O Atlético foi muito seguro. Foi seguro. O Pedro vem com a ideia do Inter, né, jogar com os 2 velocistas na frente, de uma forma mais direta. E é isso aí, o Pedro tá com a razão. O Inter vai ter que puxar um pouco mais as linhas, o Inter joga com as linhas mais atrás. Ontem, por exemplo, São Paulo trocou o dobro de passes. São Paulo foi predominante no controle do jogo. Foi 60% de posse. O Mano vai... O que o Mano vai fazer? Ele vai apostar nisso. Ele vai apostar num time que marque muito, né? Mais ainda do que fez ontem. Com o Depena, talvez sendo sim um cara pela direita aberto. Muitas vezes o Abel usa a ideia do terceiro zagueiro para liberar, deixar mais agudo o lateral. O Inter vai ter que marcar e aí numa escapada usar a velocidade no Pedro Henrique, no Wanderson, que são caras decisivos. Palmeiras tem 2 derrotas no campeonato, né? Uma delas em casa pro Fortaleza e a outra. Nem lembra? Não lembro. Ceará, não foi? Tô enganado? O Inter foi a primeira em casa. O Inter, isso. O Palmeiras e o Atlético Mineiro tem 2 derrotas no campeonato. O Inter perdeu 2 vezes. Foi vencido. Mas aí tem a sequência do empate.
Atlético Mineiro e Botafogo em casa. Diga, Pedrão. Bagé, eu tenho aqui uma comunicação que me é feita pelo João Almeida Neto, nosso grande cantor da música gaúcha. De cantor para cantor, olha só. Das músicas do Nelson Gonçalves. João é outro departamento. Vamos fazer. Doutor João, né? Porque é advogado também. Doutor João, E ele tem um negócio muito importante que eu quero chamar a atenção do pessoal da Arena, que é o seguinte. Ele fala da Estapara, aquela que administra o estacionamento da Arena. Precisa resolver o problema do portão 4, onde entram os mensalistas, que precisam esperar em longas filas pelos que pagam na hora e ficam esperando o troco e travam a entrada. O mensalista é um cliente fiel e merece o conforto de não enfrentar longas filas. Te peço isso porque no jogo contra a Ponte terá um grande público e ocorrerá este problema. Então, estou chamando a atenção das autoridades, do pessoal lá da Estapar, e dê um jeitinho nisso, sim. Quem é mensalista, quem paga o mês todo, sabe? Que é cliente permanente, merece sim um certo conforto. Porque, puxa, ficar na fila do estacionamento quando tu compra a ideia de estar melhor é um negócio meio complicado. Mas esse é fundamental, o que toca aí o João de Almeida Neto, é parte daquilo que a gente fala sobre a prestação de serviço e a maneira que se trata hoje o torcedor / que é um cliente também. Então, essa é uma percepção que tem que ser feita internamente lá. E pelo jeito não está sendo feita. Aí tem que trazer a público o caso do João de Almeida Neto. Pra chamar a atenção. E outros tantos que passam por isso. Isso. Agora, se tu entrar no Zafari, tu vai ver o tratamento. Ah, sim. É outro departamento. Eu moro do lado do Zafari, Pedro. E olha aqui, ó, ainda em outras receitas que todo mundo gosta. Eu vou passear no Zafari. Leite fresquinho, sabe? Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Simplifica a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies, tá? Sujou, passou, limpou. Um produto Gimo, a qualidade é comprovada. Manhago me ajuda aqui, as 2 derrotas do Palmeiras foram no Allianz Parque para Ceará e o Felipão, Atlético Paranaense. É verdade, recente agora. O doutor Eduardo Galia Reston me manda também uma mensagem dizendo o seguinte: assino embaixo sobre o estacionamento da Arena. Tratar bem o seu cliente, no caso o torcedor e o cliente do Grêmio, é uma coisa que é extremamente importante, fundamental. E vai 40 mil pessoas estarão na Arena sábado. Então, olha aqui, ó. Cuidado dele aí. Como é o nome do homem da Arena lá, ô Bajé? Mauro. Seu Mauro. Presidente Mauro, né? Mauro Araújo. Seu Mauro. Um abraço pro senhor, seu Mauro. E vamos lá, vamos pro jogo, tá? E até porque, né? Mas depois, na hora do Minuto Grêmio, eu vou falar sobre isso. Nunca imaginei dizer. Mas pelo que está jogando o Campaz, eu já estou comemorando a volta do Tassiano. Porque é impossível alguém ter menos vontade em campo do que o Campaz. É um diplomata da ONU esse Bagé. Como ele é capaz de reconhecer, de pensar, de assim, sabe? Divergir com inteligência e depois aceitar. Ele não reconhece tudo. Ele não se entregou ainda pro Wagner Mancini, que está na 3ª fase da Copa do Brasil. Sim. E já foi campeão dessa competição. Esse ele não se entregou ainda. E tá rebaixando um time pela 7ª vez na carreira dele. Bom, mas isso fazer o quê? Né? Ele não treina no Real Madrid, né? Tu considerar um cara que derruba 7 times numa Série A de campeonato, não vamos pode. Vamos deixar essa discussão de vocês pro Minuto Mancini, Pedro, depois? Minuto Mancini, tá bom. Bom, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Minuto Mancini. Voltamos depois. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro. Qual é o meio do campo do Grêmio, sábado, contra a equipe da Ponte Preta, hein, Bagé? Olha, Pedro, se eu fosse escalar o time, eu continuaria. Claro, a estreia do Lucas Leiva, sem dúvida nenhuma, com o Vila Sante no lado dele e mais adiantado um pouquinho o Bitelo. E aí eu sacaria o Campaz do time, neste primeiro momento. Mas o que tu acha que o Roger vai fazer? Eu acho que o Roger não vai assim. Eu acredito que ele vai fazer isso. Tu acha? Porque eu considero assim, ó. É porque o Tassiano e o Guilherme ele vai deixar para depois. Vai deixar para depois. E ele até disse que ele vai usar, entre aspas, né, vai colocar esses jogadores respeitando o tempo de cada um, porque estavam jogando fora, aquela coisa toda. Só que eu acredito que a médio prazo o Vila Sante perca o seu lugar no time. Aí jogaria, por exemplo, com o que está jogando o Bitelo não vai sair do time. O Lucas Leiva é a liderança dentro de campo. Mas o Alex, aí o problema dessa formação é parecida com a do Edenilson.
É a mesma coisa que o Bitelo vive quando sai do seu lugar, o Edenilson vive quando sai do lugar dele. Mas eu penso que a função é diferente. O Bitelo... O Bitelo, por exemplo, o melhor momento do Grêmio, que é o gol, no começo do segundo tempo em Brusque, que é um gol do Bitelo, é o Bitelo saindo para fazer a tabela. Ele jogando. Sim, mas ele infiltra. Mas aí é que está a diferença, Alex. O Bitelo vindo de trás, a infiltração é uma surpresa. Perfeito. O Bitelo de armador, ele recebe a bola de costas ou de lado, como o Edenilson, e a mesma inaptidão do Edenilson o Bitelo tem, a menos que ele vá trabalhando tanto que acabe virando esse meia. Mas eu entendo, e você não vai me dar uma cabeçada por isso, porque você é uma pessoa delicada, que no médio prazo. Só não dou cabeçada. Mas o Tassiano vai acabar ocupando aquele lugar, porque tirar o Bitelo do lugar onde ele rende melhor não é legal. Aí eu concordo contigo, até falei antes do intervalo. A falta de vontade, a displicência demonstrada pelo rapaz, pelo Campas, dentro de campo, eu já estou comemorando o Tassiano, porque o Tassiano não vai ter menos vontade que ele. Só que o Tassiano é a médio prazo. Esse prazo imediato agora, que deve acontecer no sábado, Maurício, eu acredito só no Lucas Leiva entrando. E aí entre Bitelo, Vila Sante e Campas, pelo que mostrou, vai acabar saindo. Eu acho que ele vai manter o time mais leve, que vinha jogando bem, que teve um bom rendimento contra o Tombense, que está aí em 5º lugar, né? Que tem o Campas, e vai só começar com o Lucas Leiva no lugar do Vila Sante. Porque isso que o Maurício disse é muito verdade, Maurício. Só para concordar contigo, porque se tu pegar as únicas duas jogadas lustras do Grêmio e Tombense naquele gramado Freio de Ouros pro Inter, no primeiro tempo é o Ferreira atrás dos volantes para ser meia e ele mete... Em nome da gauchada, não compara aquele gramado com o Freio de Ouro. Tá, desculpa, Pedro, tu tem razão, é verdade. Viva o Freio de Ouro. Tá, então Potreiro, tá. As duas únicas jogadas lustras é o Ferreira vem ser armador, ou meia, atrás dos volantes, e aí o Bitelo infiltra e chuta bem e não sai o gol. E no lance do gol, é o Biel que faz isso e ele infiltra. É como disse o Maurício, Bagé. Se tu tira ele dessa função, tu perde a infiltração do Bitelo. Aí daqui a pouco tu perde os movimentos. Como é que eles funcionam? O Roger tem, Maurício, um dilema. O Roger tem um dilema, claro. Agora. Porque ele recuou o Villaçante, o Villaçante deu resposta. Agora você vai tirar o cara do time? Na verdade, ele descobriu o Villaçante, né? Ele descobriu, ele liga pro Arce, o Arce dá uma dica pra ele, aqui jogava assim, ele gosta assim, e o Villaçante cresce. O Villaçante chegou a jogar no Grêmio no ano passado, com o Filipão e depois com o Mancini, nessa função de ser um vértice, né, mais lateralizado do triângulo. Cara que um segundo, assim, o Grêmio jogava com triângulo um segundo. Não é a do Villaçante, ele joga. Porém, o Villaçante, na hierarquia, ele perde espaço pro Lucas. Foi pior que isso, Léo. Deixa eu te ajudar. Quando o Thiago Santos e Lucas Silva jogaram juntos, aquele monstrengo tático, o Villaçante jogou mais pra frente. Aí você acabava com ele definitivamente. Ele não tem a característica de arremate, de infiltrar. Então, assim, ele tem um dilema. Ou ele vai ter que tirar o Villaçante do time, porque o Lucas Leiva é um cara que vai jogar pela hierarquia, vai se impor, naturalmente. E ele vai ter que arrumar um lugar pro Villaçante, indo contra a ideia do tripé dele. O jogador que encaixa nesse tripé, que não mexe no Bitelo e que vai dividir tarefas com o Bitelo, é o Tassiano. Só que ele tira o Villaçante imediatamente do time, essa é a questão. Eu acredito que para essa entrada do Lucas, é por isso que eu tô batendo essa tecla. Eu não acredito sábado no Tassiano dando esse problema. Não começa, claro. Entre aspas, a mudança no time é o Lucas Leiva. E aí, se pegares desses três que ele costuma usar ali, cada um com a sua característica, Villaçante, Bitelo e o Campas, eu até acredito que a longo prazo ele possa mudar, mas para esse jogo, se ele for começar com o Lucas Leiva, eu acredito que ele saca o Campas. Para esse jogo, também a modificação que ele menos se incomoda com a torcida. Se der certo, é bom, ótimo pro Roger. É ótimo. Tem outro jogo. O meio de característica é o Pedro Lucas. Ele estaria escalando os 3 melhores jogadores. Todo mundo está concordando com isso. Não pode tirar o Villaçante, o Lucas Leiva é o Lucas Leiva, e tem o Bitelo que está jogando muito. Não seria um compromisso do Roger escalar esses 3 jogadores e achar uma forma como eles possam atuar dentro das suas potencialidades? Ele tem o argumento de que ele não pode colocar 3 jogadores sem ritmo num jogo só. Ele vai colocar o Lucas Leiva porque o Lucas... Sábado, não. Claro, porque já 40 mil pessoas... E tira o outro que não tem ritmo. Não é essa discussão, Pedro, porque daí ele testa nesse jogo. Tassiano e o Guilherme ficam depois, ele testa nesse... Se dá certo, segue. O Tassiano e o Guilherme ficam para depois. Eu tô pensando no Lucas Leiva sábado. Então, ele vai entrar, quem vai sair é o Campas, que é o pior jogador do meio campo do Grêmio.
Tudo que o Bagé diz do Campaz é rigorosamente verdade, tá? E aí ele bota o Lucas Leiva, Bitelo e o Vijaçante lá atrás. E acha um jeito de eles se posicionar em campo a fim de que eles não percam suas potencialidades. Líder, não é tarefa do treinador isso. Líder genial, inestimável grupo, é isso que eu estou dizendo. Ele tem a chance de, neste jogo, porque ele tem a ideia, o argumento de que ele não pode botar 3 caras que estão sem ritmo ao mesmo tempo no banco. Claro, daí testa, usa, se dá certo, ok, continua. Perfeito. Eu só quero lembrar as senhoras e senhores do Conselho que nós já vimos esse tripé. A diferença era Lucas Silva sobre Lucas Leiva, mas este não era o problema lá na origem. O problema é que quando você tira o Bitelo do lugar, o Guerra toca muito nisso, quando à época o Bitelo fazia essa função com razão, você exige do Bitelo que ele não pode lhe entregar, que é uma armação constante de jogadas. Ele é infiltrador, ele e o Edenilson têm que funcionar da seguinte maneira. O zagueiro adversário diz, rapaz, o que o Bitelo está fazendo aqui? De onde é que ele veio? Ele vai fazer o que o Edenilson está fazendo na minha área? Que é onde é que ele veio? Quando eles já estão na frente, o Edenilson já está aqui, ele não sabe jogar de costas, vou marcar. O Bitelo já está aqui, ele não sabe jogar de costas, vou marcar. Mas ele vai resgatar o triângulo, Maurício. Ele vai resgatar o triângulo que lá no Gauchão tinha Vila Sante, Lucas Leiva e Bitelo, Lucas Silva e Bitelo. Esses Lucas vão nos enlouquecer. Sim, mas precisava ser atacado como foi pelo Inter e pelo Ipiranga, né? Só que aí, Maurício, tem um outro lado que a gente também precisa ver. O Bitelo joga pela esquerda, tá? Isso. E o Vila Sante sempre sai pela esquerda. Percebam que o Vila Sante é o cara que sai pouco pela direita. Então ele vai ter que adaptar o Vila Sante. Porque o Bitelo tu não mexe. Mas essa corda vai arrebentar no Biel. Ele vai fazer um meio-campo. Logo em seguida, não agora, no sábado, no domingo aí, não é? Ele vai fazer Lucas e Vila Sante, Bitelo e Tassiano. E vai jogar com 2 atacantes liberando os laterais. Aí não, pior, mas é o que ele vai fazer. Ele vai fazer. Onde é que ele vai botar o Tassiano? Eu não acredito que piora, Maurício. Porque onde é que vai botar o Tassiano? As peças já são melhores. É impossível colocar ele como armador aí, como meia central. Não, mas parei um pouquinho. Esse meio-campo com os 3 o tripé, mais o Tassiano, e você abre mão do homem de frente, você não cria nem confusão. Tu não vai ter tripé, tu vai ter 2 volantes e 2 caras que vão chegar na frente, o Bitelo e o Tassiano. Mas o Bitelo vai sair do lugar de novo, Guerra. Mas não adianta você decidir que ele vai pra frente se ele não sabe fazer. A menos que tu encontre um armador. Não tem. Aí teria que ser o Pedro Lucas. Mas acho que o Roger quer jogar com 2 ponteiros. Não, vai jogar Biel e vai jogar 2 ponteiros. O Roger não abre mão dos... São os 2 extremas, um armador e um centroavante. Acho que o Roger tem que lembrar de alguma então vai forma sobrar. aquilo... Então, se ele quer jogar com 2 ponteiros, vai sobrar o Bitelo. Porque o Tassiano vai jogar. Não, o Bitelo não vai sobrar. O Tassiano vai jogar. Mas vem cá, ele vai botar o Tassiano de volante? Não, mas não sobra. Vai sair o Vila Sante? Claro que não. Tira o Vila Sante. Claro que não, ele não vai deixar um volante só. Mas tira o Vila Sante. Mas ele não vai deixar um volante só, ele não vai botar o Tassiano. Ele não vai botar o Bitelo lá atrás. Ele não vai botar o Bitelo lá atrás. Depois de ensinar o Bitelo a pisar na área do adversário, ele vai chamar o Bitelo e vai dizer, agora tu protege o Kahneman. Não, claro que não. Mas esse vai ser o dilema dele, e que eu considero um maravilhoso dilema, porque as peças já são melhores. Agora é o papel do Roger. Qualidade, agora é o papel do Roger. Ele agora entrou da vida. Ele vai retomar o tripé. O tripé lá de trás. O tripé que ele foi campeão gaúcho. E que sempre faltou o cara do lado direito. Ele tinha um volante central na frente da área, um pelo lado esquerdo que era o Bitelo e o Lucas Silva que nos completava. Ele tentou Gabriel Silva, ele até está mudando um pouco a forma de jogar porque ele tentou o Campaz ali, não funcionou. Os meias atacantes do Grêmio, os extremas, chamem como quiser, o Biel e o Ferreira, eles vêm para dentro porque eles ajudam na marcação, na armação. Eles costuram o jogo por dentro, eles acionam o Diego Souza e abrem os lados para o corredor para o lateral subir. Ele vai adotar um tripé e a dúvida hoje é Vila Sante ou Tassiano. Ele não pode tirar o Vila Sante do time. Tem mais um detalhe que a gente precisa lembrar, o Guilherme vai jogar também. Então o Biel disputa com o Biel. Aí o Guilherme disputa com o Biel. Exatamente, vai estourar no Biel. O Biel vai sair do time. Tudo bem, mas para entrar um outro ponteiro. Depende do jogo. Depende do jogo. Mas na Série B não há ninguém que obrigue o Grêmio a botar o tripé mais o Tassiano, Guerra. Não há nenhuma. Você vai jogar todas em casa contra os grandes agora. Eu sei, mas e aí? Mas e de fora de casa, como é que faz? O Guerrinha, contra o Tombense você vai fechar? Não dá para fechar contra o Tombense? Mas como é que jogou contra o Brusque, Maurício? Sim, mas jogou mal. Tentou botar o time mais frescor e não jogou nada. Jogou mal porque jogou atrás. Jogou mal porque jogou atrás. Exatamente.
Entendeu? Ele sai daqui e diz assim, ó, primeiro nós não vamos perder. O que ele pensa é isso, ele não está errado, ele traz ponto. O Guerrinha, mas o Roger, se estiver nos ouvindo, ou qualquer alguém, outra pessoa que vai passar por Roger, deve estar pensando o seguinte, não, mas peraí, agora é o Lucas Leiva, depois vai ser o Tassiano, e eu estou colocando essa ordem, pelo que a gente busca de informação, de que o Guilherme foi quase um negócio de ocasião, que deu certo, o time do Guilherme estava quase caindo lá, aí não caiu, ele já fez o pé de meia dele financeiro, surgiu a possibilidade de vir para o Grêmio. Porque, Guerra, para ele tirar o lugar do Biel, ele vai ter que entrar e fazer jogo perfeito. Não que o Biel o faça, é que o Biel é um jogador indicado pelo Roger, e o que esse moleque corre dentro do campo... Biel... Ele e hoje vira lateral. Justiça se faça, né? Hoje ele tá dando uma resposta boa. Ele toma pancada, ele não tem medo de jogador adversário, a menos que o Guilherme entre voando. Não é que ele tem uma vantagem. O Biel, ele tem uma vantagem em relação ao Guilherme. O Biel faz com mais naturalidade essa ideia que o Léo referiu, de recuar atrás dos volantes e ser um armador e dar a assistência, tanto que o gol do Bitelo é um passe do Biel, ele faz isso com mais naturalidade. O Guilherme é mais ponteiro, ele é um cara mais agudo de fato. Nessa aí eu tô com o Léo, o Guilherme é mais operado. Eu acho que o Roger vai fazer isso. Biel. Eu acho que o Roger vai fixar o Lucas Leiva e aí vai jogar pela direita com o Tassiano, com o Bitelo pela esquerda e 3 atacantes. Acho que ele vai fazer isso. Eu não sei se ele vai trocar imediatamente. Não sei se vai dar certo, mas ele vai fazer. Acho que é o que ele quer fazer. Talvez ele não troque imediatamente, vá colocando aos poucos, mas o time que aponta para o futuro é esse. E se a gente for lembrar no jogo aqui de Porto Alegre contra o Tombense, acho que foi contra o Tombense, o Biel e alguns outros jogos anteriores, o Roger tem usado até o Biel, quando ele faz as mudanças entre o Elias, geralmente, ele puxa o Biel para o meio. Ou o Biel ou o Ferreira, um deles já fica pelo meio. Por quê? Porque eles têm essa característica de costurar o jogo por dentro, de dar o suporte. Mas aí ele bota o Janderson e o Bagé tem um ataque. Foi contra o Brusque, o Léo, contra o Brusque ele fez isso. Entrou o Janderson na direita e o Biel veio para dentro. Isso aí. Não, mas o Janderson agora fica automaticamente virando terceira opção, Léo, porque o Guilherme com o Biel, o Guilherme, na verdade, é opção antes do Janderson para as duas extremas, pro Ferreira e pro Biel. Mas vamos partir do princípio que o Grêmio contratou 3 jogadores para reforçar o time, não para reforçar o grupo. Os 3 vão jogar. É isso aí. Senão não precisa buscar. Cada um no seu tempo. Claro. Não necessariamente ele tem que colocar os 3. Agora, aonde é que eles vão entrar? Daqui a pouco, no decorrer, eles vão estar os 3 no time. Alguém tem que sobrar, não dá para jogar com 14. Aí perde lá na CBF, no tribunal. Mas, o Pedro, a minha, entre aspas, bronca com o Janderson é por aquilo que o Janderson entrega. Porque o Janderson é um jogador que tem aberto, porque tem coisas que são básicas, né? A gente está olhando ali. Ele tem uma marcação dupla pela esquerda e o jogador que está marcando diretamente ele na frente dele. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou driblar para a direita. Ele toma a decisão errada, né? Ele vai para a esquerda. Ele toma a decisão errada. E é num jogo, num segundo jogo, num terceiro jogo, no quarto jogo, no quinto jogo, no sexto jogo, no sétimo jogo. Sabe, uma hora tem que chegar... Tem jogadores... E eu entendo que daqui a pouco o treinador, ele tem aquele cara que é mais operário, pau para toda obra, mas tem jogadores que nitidamente a paciência do Roger é maior. Esse jogo lá contra o Brusque, quando o Grêmio volta no segundo tempo, e volta um pouquinho mais solto, sem mexida e tal, e consegue fazer o gol, o Grêmio faz um gol aos 6 e toma o gol aos 9. E aí o Grêmio encontra de novo as dificuldades, porque pro Brusque empatar em casa estava tudo certo. É a questão da postura que o Grêmio joga fora de casa e da escolha de alguns jogadores. O Campaz já provou que ele não pode ser titular. Por falar em escolha, tem uma similaridade entre o Mano e o Roger. O Mano pelo David e o Roger pelo Janderson. São mais ou menos parecidos na entrega e parecidos também no amor do treinador por eles. E o Janderson, quando ele entrou lá no jogo com o Brusque, Pedro, quando ele entrou pelo lado direito, o Biel veio para dentro, aí saiu o Campaz, o lateral esquerdo do Brusque começou a jogar. Observa, começa a bola no Ayrton, o Ayrton lateral esquerdo, ele começa a chegar no fundo e cruzar, quer dizer, ele não dá resposta nem ofensiva, porque toma sempre a decisão errada, o Janderson, talvez melhore, mas nesse momento não está dando, e ele parece que não consegue contribuir nem para a hora de defender. E quanto à Ponte Preta, então eu não vejo essa entrega tática dele. Volta o Nicolas, né? Porque não jogando o Diogo Barbosa já é um alívio pro torcedor. O Nicolas dá um suporte na volta do intervalo, Pedro. Vamos tratar o Inter está mexendo profundamente no grupo, hein? 5 jogadores, o quinto, Bosquilha, está por sair no primeiro dia da janela, nos primeiros dias da janela. E o jogador da Frigelar, olha aqui, na Frigelar, Paixão tudo, tá? Toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de reposição. Acesse agora o site frigelar.com.br. O Grupo IES apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia,
tá? E ainda 3 revisões inclusas. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômico do Brasil. A gasolina tá cara? Tá para quem não tem o Kwid da IESA, né? Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor vinho da Serra Gaúcha. A dica, então, é começar com Chardonnay. E aí, bom, quero lembrar que o Chardonnay recentemente recebeu a medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva, ele é feito para você. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. São 2h03. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance? Pois é. Conheça melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas do esporte. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos da pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein, que é uma vista impecável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte. Você pode visitar o decorado na rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. O Juventude, Leonardo. O Juventude levou 3-0 em 5 minutos. Eu me assustei. Eu digo, vai 10, né? Não, mas aí depois tomou só mais um. Mas não foi 10 porque o Juventude, o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Eu lembrei do 7-1, cara. Impressionante. Esteve perto. Sabe aquela sensação? Teve bola no poste, bola tirada em cima da linha. Teve de um tudo. Teve jogador expulso de novo, o Juventude, jogador do meio campo. O Juventude, o Guerrinha tem dito muito isso. O Juventude parece fadado, né? O grupo do Juventude nesse ano foi um grupo bem menor em qualidade, bem menos qualidade e alternativas do que o do ano passado. Só ver o Gauchão, que titulares desse ano, Capixaba, o Chico Quinha, eram reservas do ano passado. Não, eu ia trazer aqui, eu estava dando uma passeada no Twitter aqui no intervalo, e o Tuto Esporte está dizendo que a Juventus quer se livrar do Arthur, né? O Arthur, ele é um cara que ganha 7 milhões por ano, né? Com premiações, pode chegar, mas ele é reserva na Juventus. 7 milhões de reais? Não, euros, Pedro. Euros. Reais, nós ganhamos em reais. Não 7 milhões. Maurício ganha 7 milhões. Nem tu trabalha em reais mais, Pedro, porque conversa é... Ô, Guerrinha, olha o salário do Arthur, 25 mil euros por dia. Ele ganha 1.000 euros por hora, um pouquinho mais. Ele tá dormindo, ele dorme 8 horas por noite, se é que ele dá para comprar um cachorro quente, né? 8 mil euros. Ele acorda, Guerrinha, 8 mil euros na conta. E a Juventus quer passar. E aí na matéria do Tuto Esporte, fala ali que o Grêmio estaria de olho num retorno dele, por empréstimo e tal. Mas o Arsenal e a Roma, a Juventus está tentando contratar o Zaniolo da Roma. Ele poderia entrar no negócio. O Arsenal, que tem o Edu Gaspar, estaria de olho também. Mas o fato é que o Arthur não aconteceu na Europa, né? São duas coisas que eu lamento no time campeão da Libertadores 17, Léo. Luan e Arthur. Vai me acompanhar nisso. O Luan... Tiraram a camisa 7 do Luan para dar para o Yuri Alberto e não há nenhuma injustiça nisso. O Luan se desescala do Grêmio, vai para o Corinthians anunciando que estava indo para o time do coração e em meio ano o Luan não joga mais no Corinthians. E agora a humilhação definitiva é a camiseta que ele pertencia, como ele não está ficando nem no banco, a camiseta foi para o Yuri Alberto, ele não tem número, mas o número que tem é o que sobrou. E o outro cara... que eu vi jogar de perto o melhor primeiro tempo de volante que eu tenho notícia na minha lembrança, assim, que é aquele jogo contra o Lanús na Argentina, em que por 45 minutos o Arthur é escolhido o melhor jogador da final. E dali em diante é um desaba a carreira, não em termos de dinheiro, o Arthur tá rico por 3 gerações, mas da expectativa que se tinha daquilo que ele poderia construir, o Arthur levava meio ano para errar um passe. Ninguém tomava a bola dele. E hoje em dia você vê, ele pode estar sobrando da Juventus, porque antes sobrou do Barcelona, porque antes sobrou de não sei mais quem. Há uma coincidência aí, uma coincidência bem linkada a um ser humano. Neymar. Arthur e Luan viraram parceiros do Neymar. Imediatamente aquela boa fase do Grêmio ali, onde eles vão parar na seleção brasileira, aliás, os dois, e ali eles conhecem o Neymar. E no momento turbulento da vida do Neymar,
né, no momento de festa, no momento de trago, no momento de tudo, e o Luan e o Arthur com a vida ainda não ganha na Europa, né, bem longe disso. Turbulento pra ti, pra ele não. Turbulento pra um atleta profissional de ponta, né, tanto que o Neymar nunca nos entregou aquilo que todo mundo espera dele, entregou muito, né, mas ele pode muito mais, como ser o melhor do mundo, por exemplo. Tu lembra daquela foto? Mas é a coincidência, entraram pros parças e a carreira... Eu acho até que o agente chegou a ser o mesmo durante um determinado momento, do Arthur e do Neymar. Não, o Arthur tinha uma ideia que o pai dele, lembra que o pai dele sai talvez do Machado pro pai dele. E aí do pai dele pro André Cury. Trabalhou com o Neymar. É que a negociação do Grêmio para o Barcelona é porque o André Cury representava o Barcelona, por isso que ele estava no negócio. O André Cury ele era o representante do Barcelona e hoje é o grande empresário do mercado brasileiro, é o tubarão do mercado brasileiro. Do esporte, né? Voltando além do esporte, os jogadores estão rebelados com algumas coisas que não interessam, estão botando a mão na boca e tal, dando um tempinho ali na hora de começar o jogo. Agora eu quero te lembrar o seguinte, a fragilidade dos clubes. Vou pegar o caso do Luan, tá? O Luan fez 2 anos espetaculares e chegou a um salário de R$700 mil no Grêmio. Os outros 2 anos ele não jogou. Aí foi vendido, aí o Grêmio foi vigaristado durante 2 anos, tá? Pagando uma fortuna e recebendo nada do Luan ou muito pouco. Bom, aí nos próximos 2 anos ele é comprado pelo Corinthians, que pagou 21 ou 22 milhões de reais para o Grêmio, tá? E ele tem 2 anos de Corinthians vigaristeando, não entregando absolutamente nada, ganhando o salário que deve beirar R$1 milhão por mês, e o clube não tem como se defender porque ele tem um contrato. Mas é só os clubes fazerem contrato menor. Mas é que essa loteria é inevitável, né? Essa é a loteria que todo clube acaba tendo que fazer, Diogo. Porque se você fizer um contrato menor e o cara explode, o dirigente vai tomar uma pancada porque fez um contrato e que o jogador sai de graça em 3 anos. Se ele faz um contrato maior e o cara se deslumbra e desce a lomba, você acaba pagando ônus porque é uma aposta. Mas tem contrato de 5 anos, tem contrato de 5 anos aí. Sabe quando você vai fazer contrato de 5 anos, né? Diogo? Não, até tu pode fazer contrato de 5 anos. Mas aí, vamos dizer assim, o Leonardo Oliveira chega lá e diz, eu quero te contratar, Maurício, e eu vou te contratar por 100 mil, e aí se tu bater essas metas, tu vai chegar a 300, tá? Um contrato de produtividade, 5 anos. Aí o Diogo chega, que tem mais bala na agulha, e diz, olha, Maurício, é 500, 5 anos. Aí o Maurício assina com o Diogo, porque o contrato do Diogo é melhor. Isso só vai acabar quando os clubes estiverem dentro de uma liga, estiverem se acertando, estiverem na mesma mesa, eles estabelecerem padrões de contrato, porque aí não, a concorrência ela vai ficar menor. Claro, quem tem mais bala vai poder oferecer mais no básico, mas o modelo de contrato, se tu tá dentro de uma liga, tu consegue fazer uma ideia que não distinga tanto uma do outro. É que o cara que tem dinheiro, ele inflaciona o mercado. Exato. Né? Tenta fazer isso, o que um Flamengo vai fazer, mas o Corinthians vai fazer. É que é uma equação hoje muito complicada. Isso passa, Léo, por vários garotos, meninos que estão começando aí. Assina um contrato lá de 3, 4 anos, 5 anos, né, que é o máximo, porque o moleque, 3 anos, né? Aí deixa lá um de gaveta para negócio e tal. Mas, por exemplo, ó, em determinado momento, tu corre um risco. Vamos pegar o caso aí, o moleque vai lá, sub-17, sub-20 e tal, aparece na seleção brasileira, ele já tem um outro peso para o mercado do exterior. E aí se tu tem uma multa rescisória baixa, e aí como é que tu aumenta essa multa? Aumentando o salário e estendendo o contrato. Para o mercado interno, né? Para o externo. Mas é um jogo, porque daqui a pouco tu faz um contrato menor e aí tu fica mais exposto, facilmente um clube vem cá. Deixa eu te dar um exemplo, Alex. Deixa eu te ajudar. O Hendrick do Palmeiras. Tem que reformar do Palmeiras. Então o que tu faz com o Hendrick agora? Tu faz uma multa pesada, com um salário pesado para ter uma proteção. Beleza, ao que tudo indica, é um novo fenômeno que está ali. Mas e quantos não são? Num segundo ano, o Luan, por exemplo, não deu mais caldo pro Corinthians, o Corinthians faz o quê? Não tem para quem repassar a conta. E aí, no caso do Grêmio, ainda assim, a gente tem que relativizar o que nós estamos chamando de melancólica saída do Luan, e foi mesmo, né? A última parte do Luan no Grêmio, ele não jogou. Mas o Luan, de resultado técnico, ele é centro do time na Libertadores e na Copa do Brasil. O Grêmio não era campeão de nada grande, Potter, desde 2001. Então, se você precificar isso, Potter, o Luan ainda foi uma aposta positiva do Grêmio. Não, pro Grêmio no Grêmio ele se pagou.
o Grêmio não pensa nem em recontratar. Não pensa. Não, ele tá sem mercado, ninguém bate lá no Corinthians. Não. E o Corinthians certamente ninguém vai acreditar nele, parte né? do salário. Não, Agora, quando o Renato pegar um time, o Renato pega ele pra tentar. Não sei. Entendeu? Foi o Renato que liberou. Não Foi o pega. Renato Agora, que liberou. o caso do Arthur, ele é, Guerrinha, mais grave, desculpa te interromper, Guerrinha, que eu peguei na curva ali, tô te olhando aqui. É que o caso do Arthur é mais grave, porque o Brasil, a seleção brasileira tinha um projeto pro Arthur, eu lembro sempre desse mesmo exemplo, eu e o Maurício ouvimos do Tite isso. O Tite mostrando vídeos, olha o que eu vou fazer com esse cara, eu quero que ele faça mais isso, que ele pise mais na área, e aí ele se perdeu, ele se perdeu. Ele chega no Barcelona. O Luan tem mais uma coisa a favor. Né? Tem que saber se o Luan quer, né? E ele não quer. Não quer. Ele não quer. Não quer, esse é o problema. Mas esse é o triste, Guerra. Ele esse é o um pouco preocupado com esse nosso debate aqui. A grande encruzilhada do Luan, e eu acho que ele pega o caminho errado, e aí tem a interferência que o Potter cita do Neymar. O Grêmio estava vendendo o Luan por 21 milhões de euros pro Spartak. E o Luan fazia, isso é bastidor, acho que vocês também têm conhecimento, o Spartak, ele fazia uma exigência, eu quero uma chuteira com trava lilás do Spartak, nós vamos dar. Eu quero o cabelo com gel pro lado esquerdo do Spartak, nós vamos dar. Ele dizia que tu é Barcelona, né? Claro. Chegou um momento que o Spartak chegou a 21 milhões de euros. Ele não queria ir, né? E aí o Neymar disse, não, tu tem bola para jogar, o Neymar e o Gabriel Jesus, que eram amigos dele. Tu tem bola para jogar em outros mercados, na Espanha, na Spartak levou o Pedro Rocha. E aí ele disse não pro Spartak. Levou o Pedro Rocha. E aí o Grêmio ficou sem a venda. Mas eu acho não que o Potter tenha. Me lembra o Bagé aqui na RBS, viu, Diogo? Pediu para ir a Brusque. Se não me mandaram, é Brusque, eu peço demissão. Aí eu tava lendo uma notícia aqui. Vai lá. Que negociação? Diz que o empresário do Arthur é o Federico Pastorello. E que é então já tem um lado lá fora. E que esse seria um dos representantes da empresa do pai do Neymar, a NN. Eles têm uma relação. Ele está linkado ao Neymar de alguma maneira. Eles têm uma relação. Enfim. Mas o Arthur é dentro do campo. Dentro do campo, claro. Não é Neymar a culpa, né? Não, quando eu falo Neymar, eram as festas. Era diretamente jogador e a... Porque o Neymar tava com a vida ganha. Mas o Neymar ganhou o Libertadores. Não faziam festa sem o Neymar, Mundial, se não tivesse o Neymar, não ficava. Como é que é o Guerrinha na missa? Não, mas o Neymar, digamos que deu um curso de pós-graduação festiva. É que o Neymar botou na cabeça dos meninos algo que era como se fosse certeza. Luan, não vai para o mercado do leste europeu, porque tem bola para jogar nos principais da Espanha, nos principais da Itália, quem sabe na Premier League. Isso não aconteceu. Como o Arthur ele teve um salto maior, porque ele vai direto para o Barcelona, e quando ele cai do Barcelona, ele cai para a Juventus. Ele cai de treinar com o Messi e passa a treinar com o Cristiano Ronaldo. Ele não botou isso na cabeça, tem outra coisa, né? O Neymar, quando começa a se juntar com a gurizada perto dele, né? Ele já ganhou a Champions, já fez parte daquele trio de ataque mágico, já ganhou a Libertadores, já ganhou muita coisa. Inclusive na Europa, já tinha vencido com o Barcelona. Participou de um grande time de Champions, fazendo gol em final de Champions. Neymar tem gol na final de Champions e na final de Libertadores também. Mas será que ele vai fazer desta Copa dele, hein, Potter? O que ele já ganhou, o Neymar é brincadeira. Aparentemente nos treinos do Paris Saint-Germain ele tá muito focado, né? Tem um monte de notícias que diz que o Mbappé mandou ele embora e todos os vídeos ele tá junto com o Mbappé. Ele tem chegado mais cedo, né, Potter? Tem chegado mais cedo, também tem relatos. Ele tem dormido mais tarde. O problema era o despertador. Ele tem dormido mais tarde, esse é o problema. Hoje tem podcast com Cláudio Tafarel, eu aconselho vocês a ouvirem. Cláudio André Merda. Uma aula de como virou goleiro. Muito legal, hein? Muito legal. E o Tafarel agora tá perto da Copa aí, né? O Tafarel tá trabalhando no Liverpool, né? Isso, ele é o preparador do Liverpool. Junto com o Alisson. E hoje à tarde, quero agradecer aqui em público Alex Bagé e Adroaldo Guerra Filho. Hoje à tarde eu vou com um Dunga fazer uma entrega de alimentos e roupas e vamos documentar isso. Cuida pra ele não te entregar. Acho que não vamos querer. Acho que não vamos querer. Então, mas vamos fazer um passeio e mostrar. Vamos legal. Vamos documentar o Dunga invadindo uma comunidade aqui de Porto Alegre para ajudar essa comunidade. O Potter, sobre isso tu me oportuniza uma situação muito interessante. Sabe, Pedro, que quando junto contigo lá, tive a honra de tu me convidar para participar lá do evento das 2 noites no Teatro São Pedro, que arrecadou lá mais de 70 toneladas de alimentos, a gente acabou produzindo material, colocando nas redes sociais e tal. Eu recebi uma chamada de um ouvinte nosso chamado Cleiton Zagonel, que eu particularmente não conhecia. Ele é de Santa Catarina, do oeste catarinense.
E ele me chamou e ele coloca um recado, e por vezes, Potter, a gente ouve muito esses debates em podcast e tudo mais. Não, eu ajudo um monte de gente, mas eu não divulgo porque eu não quero aparecer. E eu sempre digo o contrário, olha, é importante que se divulgue, que está ajudando, porque isso encoraja, incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Pedro, sabe por que o Cleiton me procurou? Porque ele viu as chamadas que a gente fez dos alimentos doados juntamente com a Seleção do Bem, e eu entrei em contato com o Dunga, com a Seleção do Bem, e ele nos enviou 250 chuveiros elétricos, que serão utilizados para asilos, para instituições de caridade, né, que tratam de pessoas em situação vulnerável. Ou seja, dá para ajudar. E o Cleiton só chegou a essa ajuda, ele disse, eu queria ajudar, mas não sabia como. Justamente porque ele viu a gente postando material. O Dunga dorme? Veja pro Cleiton Zagonel. Acho que não. Hein, ô Guerrinha? Dunga dorme ou não? Porque ele boa impressionante, pergunta. cara. Tá sempre fazendo alguma coisa, tia. Sabe que eu sei, eu fiquei sabendo esse dia que marcaram com ele 5h30, 15:06 na Ceasa. Ele não mandou ninguém lá, ele foi lá. Não, tô falando sério, tio, porque ele tá em todos os lugares. Tá dormindo que nem elefante, de pé. Não, o Dunga faz umas indiadas aí que eu vou te contar. Não, ele é um cara que não desiste, né? É espetacular. É a cara da carreira dele, inclusive. Esse tipo de comportamento, né, Pedro? Eu tô convidando ele para ir a Santa Maria dia 6. Cantar? Não acredito. Não, quem vai cantar sou eu. Ah, tá. Será aniversário do Caco. O Caco é de Júlio de Castilhos, mas o genro dele e a filha moram em Santa Maria, tá? E eles querem montar um processo de ajuda à Seleção do Bem número 8. O doutor Rafael e a esposa dele, a Alessandra, assistiram o show que nós fizemos ali no Teatro São Pedro, Bagé. E ele ficou vivamente tocado pela possibilidade de ajudar. E como ele não sabia exatamente como, mais ou menos esse processo que o doutor trouxesse há pouco aí, Bagé, ele fez o seguinte, ele quer levar o Dunga lá, já vai convidar uns fazendeiros, amigos, cara que tem grana lá, para já começar a espalhar solidariedade. Então vamos ver se o Dunga não tiver compromisso, e ele vai a Santa Maria, tu não pensa que não, ele sai às 6 da manhã de casa, vai lá, toma café, almoça e volta. Se tu convidar ele para cantar, ele periga cantar. Não, aí é muito. Não, sei lá. Nós tem tantos talentos que daqui a pouco ele canta, sei lá. Ele é desafinado. Não, mas aí cada um na sua valência, né? Claro, como é que é, diz aí. Capitão do mundo, Dunga. Capitão dos palcos, Pedro Ernesto Tenardinho. Isso mesmo. Intervalo comercial, logo depois dele a pesquisa interativa. Como é cínico o Bagé, Pedro? Tu não se espanta com isso? Sou sincero. Barbaridade. Não, me serve, elogio. Eu sou fã, te rebaixou para capitão, porque tu é general. Eu sou fã, Marechal. Sou fã de todos vocês do Sala de alguma maneira. Tá, né? Presidente, a Bagé, deu, presidente Bagé, comercial, presidente Bagé. Deu. Tá bom, comerciais, voltamos em 3 minutos. Resultado da pesquisa interativa, torcedor colorado, como você avalia o empate diante do São Paulo? No Twitter, bom, 15,8. Razoável, 25,3. Ruim, 58,9. No YouTube, bom, 16%. Razoável, 28%. Ruim, 44%. Pedro, deixa eu relativizar algo. Eu estava ouvindo vocês vindo do GE e no carro falando sozinho. Eu disse, meu Deus, eu parei um pouquinho, eu preciso de um negócio quando eu chegar, mas aí o assunto já tinha mudado. Do Globo Esporte, vindo aqui para cá. Sem microfone no carro, louco para falar. Batendo no guidão e falando sozinho, Diogo. Batendo no guidão. Obrigado, Pedrinho. Mas a parte que eu queria, assim, só dar a vírgula, é que a gente falou do resultado que de fato não foi bom para o Inter, considerando que o São Paulo vinha desfalcado, mas eu atribuo muito mais a méritos do Inter do que a defeitos do São Paulo. E eu lembro de ter ouvido o Pedro falar ainda no debate com o Rafael Collin, na virada da madrugada, da preocupação dele para uma eventual final de Sul-Americana. Tem que preocupar porque o São Paulo é do tamanho do Inter e já decidiu Libertadores com o Inter. Eu só quero fazer a seguinte relativização. Este São Paulo reserva criou dificuldades enormes para o Inter no melhor jogo que eu vi do Brasileirão. Mas o São Paulo titular empatou no Morumbi, sabe com quem, senhoras e senhores do Conselho? Com o Juventude. Então o São Paulo também é um time que se afirma, desce a lomba, sobe a lomba de novo. Ele não é um time que possa impor medo ao Inter. Respeito sempre, mas medo não. Também. Não, perfeito, mas o Internacional vem de uma grande eliminação sobre o Colo-Colo. Então você tem relativamente times importantes que vão se enfrentar num outro momento e aí ambos com os titulares. Então, Pedro, respeito sim, mas uma preocupação que pudesse fazer o Inter ficar abaixo do São Paulo, eu não diria. Não, eu não quero ficar abaixo do São Paulo. O Inter também empatou com o Juventude.
Também tem isso. Em Caxias. Em Caxias. Mas no Beira-Rio perdeu pro Botafogo com 10, né? Tem tudo isso, é um contexto. Não, pois isso que é relativo, Guerra. Não há, pelo jogo de ontem, você não estabelece que o São Paulo esteja, por exemplo, num estágio acima do estágio do Inter. Claro que não, e final é final. Final é aquele que consegue morder o rabo do outro antes. É que tem momento, né? O Fluminense, por exemplo, tem um ponto a mais que o Inter e o Diniz está dizendo que sonhar com o título é o mínimo. Porque o momento é ótimo, né? E o Flamengo vem chegando, né? O Flamengo vem chegando. Né? É o contexto. Só que o contexto também forma contra quais times você está jogando em sequência. Essa sequência do Inter é duríssima. Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras e Galo. Que eu falei antes, sequência. A grande maioria vai perder, mas daqui a pouquinho para vai juntar passar no seu argumento, Potter, o Fluminense é o time... vai ter umas ondas mais baixas. E aí eu tenho medo do Inter. É ali que o Inter não pode perder. O Fluminense é o time que empata com o América Mineiro, o América com 10. E o Fluminense jogou quase 90 minutos com 11. Claro, isso é num contexto de um tempo atrás, mas esses contextos vão mudando. Porque o Moisés fez um gol. Mas quer ver uma coisa isso, então, Pedro, aí é que tá. Pedro... Então é tudo muito relativo. Tirando os barões que têm um elenco superior e que vão sofrer menos ao longo do ano, ainda mais com os reforços que trouxeram no meio, agora na janela. O Internacional, o São Paulo, o próprio Corinthians, o Fluminense, eles são times que vão oscilar. Não é anormal que oscilem. O Flamengo cresce de vez, o Palmeiras vai manter a sua levada e o Atlético Mineiro contratou só o Pedrinho e o Pavon, que podem estrear hoje contra o Cuiabá. O Inter pega o Fortaleza depois entre os jogos do Melgar, vai logisticamente reserva para lá, né? Então tem que fazer. Aí depois o Inter tem uma sequência que é o seguinte: Fluminense em casa, jogo de 6 pontos. Depois o Inter tem, fora de casa, o Avaí. Dá pra ganhar do Avaí, né? Você tá sonhando com alguma coisa alta? Olha o Guerreiro, hein? Olha o Guerreiro pode. Lei do ex. Depois, o Inter tem o Juventude em casa. Então já tem o Avaí e o Juventude na sequência. Certo? Depois o Inter tem o Corinthians, Pedreira. Aí vai avançando. Cuiabá em casa. Atlético Goianiense fora. Bragantino em casa. Santos em casa. E aí vai dar uma aliviada. Aí depois tem o Flamengo no Maracanã. Então o campeonato tem esses momentos de aperto e não aperto. O problema é que o Inter tem um aperto atrás do outro agora. E por enquanto não perdeu. Tem 2 derrotas no Brasileiro. O Potter, com o bom humor dele, ele trabalha com a ideia de que o Inter contra os grandes... Ele bom humor e estatística, né, Léo? Bom humor e verdade, né? E o que acontece no mundo real. Trabalhamos com a verdade. Esse jogo com o Flamengo tá pelado já. Não, o Potter dorme Acabei de botar 50 pila na KTO pro Inter ganhar do Palmeiras. O problema, e o Potter aí tem razão, é quando o Inter precisa propor jogo, quando ele precisa ser predominante, ele tem dificuldade. 3 jogos o Inter teve mais posse de bola no Beira-Rio. Avaí, Atlético Goianiense, eu vi no Footstats agora um pouquinho no Twitter, assim. Contra times menores, né, no sentido de camiseta e também títulos, né? Que empate, contra os outros times do Atlético. América. É por isso que o Inter tem 2 derrotas no campeonato, porque o Inter América foi no preza se defender. Foi a mesma ideia. É difícil de ganhar do Inter. Tem um turno atravessado agora aí, a última partida contra o Palmeiras, e pode perder, beleza. Fechar um turno com 3 derrotas, interessante, né? Por um time que tava fadado a cair pra segunda divisão. Mas se tu empata muito, tu acaba fazendo campanha de G. Não, campanha que tá. De título. Mas é que eu acho que a campanha do Inter não é pra título. Eu queria mais meia hora. Queria mais meia hora. Senhoras e senhores, até amanhã. Meu desejo é uma hora. Vai ter mais tempo, tá? Beijo, Pedro. Que ali Matos. Pedro Ernesto. Não, que isso. Desejo de vocês é uma ordem. Querem mais meia hora? Eu dou mais meia hora. Deixa pra mim que eu vou resolver isso agora. Querer tô saindo é poder, daqui, eu vou resolver. Você diria que querer é poder, é isso? Não, poder não é pra todos. Deixa que eu vou falar com quem resolve. Deixa eu quero saber do meu prefeito virtual. Prefeito virtual tá aqui. Aliás, Kelly, antes de começar o Gaúcha Mais, deixa eu fazer uma pergunta pro Bagé. Fecharam mais uma cota aí? Sim, ontem eu tava na estrada. Me interessa essa lista também, né? Já falei. Aí que tá. Eu disse, né? Tinha 2 Pix pra bater. Um já caiu. Da Fruc já caiu. Bagé, olha então, fechando. Bagé. Olha a cor da minha camiseta, Bagé. Fechando os 2, fechando mais um Pix, vão 15. Mas já tem 12. Tá, mas a parte que me interessa, vai ou não vai, Bagé? Não, o Gabar tá na lista. Ufa, o Gabar tá na lista. Não, é dúvida. O Pedro tá na lista. O Zé Alberto Andrade tá na lista. Tudo é dúvida. O Thiago Cerqueira, obviamente. Beijo, Thiago. Tá na lista. Saudade de ti, Thiago. O Maurício tem? Alice. Maurício tá na lista, a Alice tá na lista. Aí eu já tenho 6. Esses estão garantidos na lista. Tem que ter um cinegrafista aí da RBS TV. Vai cinegrafista da RBS. Tá. Eu sou tipo o Luan. Eu tive chance de ir pra outra Copa. 2 técnicos de rádio.
Já são 9. Aqui já tem 9. Isso aí é que nem Campeonato Brasileiro, já começa com G6 e vai aumentando, G8, G9, Mas depende G10, do Pix, falta um ainda. Se chegar o Pix, aí vão 15. Aí... Acho que mais gente do Sala vai daí, Pedro. Esse Alex vai, se fechar mais um Pix, vai até o cara da Ruder aí da porta. Eu quero fazer o alemão tem que ir, Pedro, leva o alemão. Alemão, não. Primeiro eu quero falar Pedro, com o prefeito virtual. Vamos fazer um Sala do Deserto. Quando é que eu poderia almoçar contigo no segundo piso do mercado público, meu prefeito virtual? Vamos poder almoçar. No segundo piso do mercado público. Agora, né, na próxima semana já começa a reabertura do segundo piso. Não, lá, Gaúcha Atualidade vai ser de lá, Vai ser de lá. Tu vê, né? O mercado então vou almoçar lá, vocês pagam o almoço, é isso? Podia fazer o Sala de lá, a gente almoçava lá. O mercado público, assim, em 1864, ele levou 5 anos para ser construído. Sabe quantos anos levou para reabrir o segundo piso do mercado público agora? 15. 9 anos. 10. Quase 10. É que é difícil, né? PG é uma reforma muito mais difícil que uma construção. Né? Pois é. Que o mercado público ele fez uma competição com o buraco aquele da Ceará. PG, eu tive uma ideia, PG, que é o seguinte, da Ceará. Quem sabe se a gente não leva a estátua do Paixão Cortes, né, do assador lá pro Pedro. Todo assunto do cara é a estátua, o cara não aguenta mais falar. O Potter tá insistindo nessa história do laçador itinerante, né? Vamos colocar no segundo piso o laçador. Eu gostaria de vê-lo. Eu gostaria de vê-lo lá na Orla, que foi a primeira proposta do Potter e é a melhor de todas. O Josimar me disse que eu tô errado nisso. Eu brinquei com ele na resposta e ele continuou sério. Sem provar, obviamente, que eu tô errado. É que esse assunto dele, ele não gosta que se metam nos assuntos dele, entendeu? Negócio de obra aí, que não comprou, ele quer pra ele. Se tá errado, eu posso provar. E aí eu fiz uma galinhagem e ele respondeu sério, ele sem quer provar. Ficou tão bravo que ele saiu de férias. Exatamente. Então, beijo pra ti. Tá, vamos falar com o comandante alemão que vai nos dizer o que tem aí no nosso Gaúcha Mais. Em seguida, os detalhes. Amanhã tem mais uma fase de vacinação contra a Covid com a inclusão de crianças de 4 anos em Porto Alegre. A nossa reportagem já vai trazer o serviço. Nós vamos falar também com a Juliana Bublitz sobre uma polêmica novamente envolvendo o plano diretor da cidade de Torres, sobre o tamanho dos prédios para serem liberados lá na Praia Grande. Vamos falar, Pedro, sobre o cenário para os cinemas, como está sendo a volta depois do fim das restrições. Foi o setor mais afetado, junto com a parte das casas noturnas, né? Por muito tempo os cinemas ficaram fechados e vamos falar desse momento, a competição com o streaming, o cenário para os cinemas aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, Pedro, vamos falar de algo que vocês gostam muito, que é cachaça. Vamos falar da história da cachaça no Rio Grande do Sul, do mercado da cachaça gaúcha, então vai ser um bom papo também aqui no Gaúcha Mais. Você chamou de cachaceiro? Eu sou cachaceira, eu sou mesmo. Adoro cachaça gaúcha, é espetacular. Quem bebe cachaça é cachaceiro, né? Moderadamente, claro, né? Não, é uma bebida nobre brasileira. É que tu falou, que ele falou com um tom de ironia, eu entendi. Eu gosto de cachaça. Eu também gosto, não, é uma eu tô dizendo, é uma bebida nobre do Mas Brasil. eu gosto de misturar com butiá. Eu tomava garopaba isso aí. Terminou o Sala, Diogo. Não, mas mais meia hora, não é, Pedro? Não, eu vou dar um jeito nisso. Deixa que eu vou dar um jeito nisso. Deixa pra mim que eu vou resolver. Desculpa. Alex Bagé, por favor, Alex Bagé, tu que é o mais cachaceiro de todos nós e gosta daquela cachaça de Arambique, né? barris de carvalho. Categoria, né? Não pensa que é chinelagem. Não água de bateria. Umas 7 Campos de Piracicaba, melhor por aí, do Brasil, por aí, lá do Piscinini, né? Tá? O que vem aí mesmo, depois do Sala de Redação? Vem aí o Gaúcha Mais. Tchau.